todos, eu sou a professora Ana Cláudia e faço parte do Ideia Mais, que é um grupo interdisciplinar de divulgação e educação em lógica e inteligência artificial. Essa oficina está vinculada ao projeto Inteligência Artificial, Lógica e Humanidades. Ela foi elaborada em parceria com o professor Luiz Henrique, da Unesp de Bauru, e o tema que vamos abordar é conjuntos nebulosos, que também são conhecidos como conjuntos fuzzy. Nessa oficina, vamos dar um panorama geral sobre os conjuntos nebulosos, destacando a diferença entre eles e os conjuntos usuais. Também vamos falar o que são sistemas baseados em regras fuzzy. Primeiro, vamos fazer alguns comentários sobre conjuntos usuais e dar no universo de discurso. Um conjunto nesse universo de discurso, ele pode ser determinado por uma função. Essa função é chamada de função característica ou função de pertinência. Essa função característica, ela determina o pertencimento ou não de um elemento no conjunto. Por exemplo, se quiséssemos determinar o conjunto dos triângulos, no universo de discurso das figuras planas. Nesse universo, teremos figuras que são triângulo e figuras que não são triângulos. A função característica, ela vai atribuir 1 para os elementos do universo de discurso que são triângulos e 0 para os elementos que não são triângulo, como, por exemplo, o quadrado e o pentágono. Assim, teremos o conjunto das coisas que são triângulos, ou seja, o conjunto dos triângulos será formado apenas por aquelas figuras que receberam valor 1 através da sua função característica. As figuras que receberão valor 0 não estarão no conjunto dos triângulos. Usualmente, a gente escreve apenas os elementos do conjunto, omitindo o valor da sua função característica. Isso porque a gente sabe que se um elemento pertence a um conjunto, então é claro que a sua função característica só pode ser 1. Mas os conjuntos usuais, eles possuem algumas limitações. Por exemplo, imagine que gostaríamos de abordar o tema altura usando conjuntos. O que consideramos por ser uma pessoa alta ou ser uma pessoa baixa pode variar dependendo do ponto de vista. Assim, o tratamento disso na teoria dos conjuntos usuais se torna bastante limitado. Para lidar com esse problema, podemos recorrer à teoria dos conjuntos nebulosos. A história dos conjuntos nebulosos começou na década de 60 com os AD, quando ele sugeriu uma teoria alternativa de conjuntos. Essa teoria é menos rígida do que a habitual e foi chamada por ele de teoria dos conjuntos nebulosos ou teoria dos conjuntos fuzzy. Nessa nova teoria, a mudança da pertinência para não pertinência, ela ocorre de modo gradual e não abrupto. Isso porque, nos conjuntos fuzzy, o grau de pertinência de um elemento em relação a um determinado conjunto é dado por um número real entre 0 e 1, e não mais somente pelo 0 ou somente pelo 1, como ocorre no caso clássico. Assim, para resolver a questão de como determinar o conjunto das pessoas altas, podemos utilizar uma função característica para atribuir um grau de pertinência de cada indivíduo em relação ao conjunto das pessoas altas. Vamos considerar, por exemplo, 4 pessoas: a Laura, o João, a Maria e o Pedro. E vamos atribuir, de acordo com a altura de cada um, utilizando a função característica, um certo grau de pertencimento ao conjunto das pessoas altas. Suponha que a Laura tem 1,65 m e a função característica atribuiu 0,7 para ela em relação ao conjunto das pessoas altas. Já para o João, que tem 1,80 m, foi atribuído 0,8. Para Maria, que tem 1,50 m, foi atribuído 0,5. E para o Pedro, que tem 1,30 m, foi atribuído 0,3. Então, o conjunto das pessoas altas será formado por pares ordenados, em que cada par ordenado tem como primeira componente o elemento do conjunto e como segunda componente o valor que a função característica atribuiu para aquele elemento. Se tentarmos tratar essa mesma questão utilizando os conjuntos usuais,
teremos que fazer uma escolha, isto é, precisamos estabelecer a partir de qual altura o indivíduo vai ser considerado alto. Suponha que vamos chamar de alto os indivíduos com mais de 1,50 m. Então, na teoria usual, apenas a Laura e o João fariam parte desse conjunto. E as informações sobre os outros indivíduos, ela vai ser perdida. Já na teoria de conjuntos nebulosos, a gente não perde nenhuma informação. Por quê? Porque todo indivíduo estaria mapeado no conjunto com um certo grau de pertinência. Assim, com os conjuntos fuzzy, cresceu a possibilidade de interpretar fenômenos não quantitativos, vagos, imprecisos. Por exemplo, fenômenos que envolvam os termos alto, baixo, quase, em torno de e assim por diante. Com isso, também aumentou a necessidade de buscar mecanismos para inferências, ou seja, mecanismos de deduzir algo por meio do raciocínio a partir desses dados. Um desses mecanismos é conhecido como sistema baseado em regras fuzzy. Geralmente usamos a sigla SBRF. O SBRF ele consiste de 4 módulos conectados. São eles: primeiro, o módulo da fusificação, que transforma entradas do tipo não fuzzy em conjuntos fuzzy. O módulo da defusificação, que transforma conjuntos fuzzy em saídas do tipo não fuzzy. O módulo de inferência, que é alimentado pelo módulo base de regra, nosso último módulo. Esse módulo base de regra faz parte do processamento relacionando os elementos do sistema. Ele é super importante. Especificamente, no módulo de fusificação, é onde as entradas, mesmo que sejam valores precisos, são mapeadas pelas funções de pertinência. Essas funções são estabelecidas durante a construção do sistema. As funções de pertinência, para cada variável, podem ser de diversos tipos. Os mais usuais são as triangulares e as trapezoidais. No módulo base de regra, é onde são estabelecidas regras do tipo se então, que são proposições envolvendo termos de variáveis linguísticas. Uma variável linguística, ela é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos fuzzy. Por exemplo, a temperatura de um determinado processo pode ser uma variável linguística, assumindo os termos baixa, média, alta, por exemplo. Essas regras, elas vão ser processadas no módulo de inferência. E ainda no módulo base de regras de um SBRF, podemos usar vários métodos para construir essas regras. Os mais conhecidos são Mandani e Takagi-Suieno-Kan, conhecidos também como TSK. O método Mandani ele é bastante usado devido à sua simplicidade. Ele foi introduzido por Mandani e seus colaboradores em 1975, e as regras desse método elas podem ser basicamente de 3 tipos. Primeiro tipo, se x é A e y é B, então Z é C. O segundo tipo, se x é A ou y é B, então Z é C. E por fim, o terceiro tipo, se x é A, então Z é C. Por exemplo, podemos usar esse método para inferir, ou seja, deduzir, o valor da gorjeta de um restaurante, formando regras do tipo: se a comida é saborosa e o atendimento é bom, então a gorjeta vai ser alta. Já o método TSK ele foi proposto por Suieno e seus colaboradores em 1985. Esse método ele é uma combinação de conceitos fuzzy e não fuzzy. Ele é composto por proposições condicionais em que o antecedente é uma variável linguística e o consequente é uma função. As regras do modelo TSK são do tipo: se x é A e y é B, então Z é igual a uma f de xy. Por exemplo, podemos modelar o problema: se x é pequeno e y é grande, então Z é menos y mais 3. No módulo de inferência, é onde cada proposição fuzzy é traduzida matematicamente através das técnicas da lógica fuzzy. Esse módulo ele é tão importante quanto o módulo base de regra.
porque é ele que vai fornecer a saída a partir de cada entrada do sistema. Já o módulo de defusificação, ela é a etapa final do processamento e é nessa etapa o valor fuzzy que foi obtido como resposta passa por um processo de defusificação e temos com isso uma saída precisa novamente. Existem muitos métodos de defusificação. Alguns dos mais utilizados são o da centroide, o primeiro dos máximos e a média dos máximos. Bom, com isso, a gente finaliza a apresentação do módulo de um SBRF ou de um sistema SBRF e na próxima oficina vamos construir passo a passo um sistema baseado em regras fuzzy.